Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matematizando. Hoje eu estou trazendo um pouquinho de exercícios de progressão aritmética. Me pediram nos comentários do vídeo para eu falar mais um pouquinho sobre equação exponencial. Eu vou estar trazendo um vídeo até amanhã sobre isso, explicando melhor como fazer a equação exponencial e tudo mais. Eu vou trazer alguns exercícios. Então, quem me pediu, fica aí na guarda que eu vou pôr como resposta ao vídeo sobre exercícios de equação exponencial. Vamos lá. Como sempre, se vocês quiserem fazer os exercícios antes de verem a resolução, é uma boa. E esses exercícios aqui eu tirei da lista de exercícios de um professor da minha antiga escola. Então, para quem estava fazendo esses exercícios e estava com uma certa dificuldade, eu estou trazendo alguns deles para ajudar vocês. Vamos lá. Encontre o termo da geral 2, da PA 2, 7, por aí vai. Primeira coisa, a gente vai procurar o A1, que seria o primeiro termo, a razão, e o AN. A gente sabe que o A1 é 2, que é o que aparece ali. A razão é 5, porque a gente subtrai o segundo termo do primeiro, assim como a propriedade diz, e a gente encontra a razão, 5. E o AN, a gente sabe a fórmula aí, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O que a gente vai fazer? Substituir esses valores para poder descobrir o AN. Então vamos lá. A n é igual a 2 mais n menos 1 vezes 5, que é a nossa razão. A gente vai fazer a distributiva do 5 que está aqui, pelo n e pelo 1. Então vai ficar a n é igual a 2 mais 5n menos 5. E o nosso AN é igual a 5n menos 3. Esse é o nosso termo geral da PA. Agora, segundo exercício. Qual é o 15º termo da PA 4, 10 e por aí vai? Mesma coisa, a diferença é que agora a gente não sabe o nosso número que a gente quer encontrar, ou melhor, a gente sabe o número dele, o n, mas a gente quer descobrir o AN, não é a fórmula, a gente vai descobrir o valor do AN. O A1 nosso é o 4, a razão é 6, porque 10 menos 4 dá 6, e o nosso n é o 15, que a gente quer descobrir o 15º termo. Então a gente põe na fórmula e coloca, então fica a n igual a 4 mais 15 menos 1 vezes 6. Com isso, a gente tem a n igual a 4 mais 14 vezes 6. Nosso a n então é 88. Nosso 15º termo dessa PA é 88. Agora o terceiro exercício. Qual é o centésimo número natural par? Em vez de a gente ficar contando nos dedos, a gente tem a fórmula para fazer isso, fica bem mais fácil. O nosso A1 é 0, a razão é 2, porque ele vai subir de 2 em 2, e o nosso N é o 100. Então a gente substitui na fórmula, assim como no exercício anterior, e a gente tem a N é igual a 0 mais 99 vezes 2. E o nosso centésimo número natural par é o 198. O quarto exercício, numa PA de razão 5 e primeiro termo 4, qual é a posição do termo igual a 74? Agora a gente vai querer achar o N e a gente tem o AN da PA. Então a nossa A1 é 4, a nossa razão é 5, o AN é 44 e a gente quer achar o N. Vamos lá. 44, substituindo ali, é igual a 4, que é o nosso A1, mais N menos 1 vezes 5. A gente vai usar uma setinha de fazer a distributiva, então a gente fica com 44 menos 4 é igual a 5N menos 5. Passando para o lado só os números e do outro isolando, a gente vai ficar com 45 dividido por 5 e o nosso termo que dá 44 é o 9. Agora o último exercício é do ITA, eu coloquei só 5 exercícios porque esse quinto exercício ele abrange tudo o que a gente vê das fórmulas básicas e das propriedades da PA. Como eu tinha parado na explicação sobre a soma dos termos, vai ficar para o próximo vídeo em que eu vou falar só de soma dos termos e vou trazer os exercícios. Então vamos lá. Quantos números inteiros existem de 1000 a 10.000 que não são divisíveis nem por 5 e nem por 7? A gente vai dividir esse exercício em 3 categorias. A primeira delas antes de tudo, antes de começar essas 3 categorias, a gente tem que saber que de 1000 a 10.000 existem 9.001 números inteiros. Então, a nossa primeira categoria vai ser o com a razão igual a 5. Então, a gente tem o nosso AN como 10.000, o nosso A1 como 1.000, porque ambos são divisíveis por 5, e a nossa razão 5. A gente vai resolver aqui, 10.000 é igual a 1.000 mais n menos 1 vezes 5, e resolvendo como a gente fez em todos os outros exercícios,
o nosso n vai dar 1801. Agora a segunda parte, a gente vai descobrir os números que tem com a razão 7. Mas antes disso, um detalhe. Vocês podem notar que o nosso termo final ele não é 10.000. A gente vai pegar o último termo em que essa razão se aplique. Então a gente vai pegar o último termo que seja um múltiplo de 7. Assim como o primeiro termo que seja um múltiplo de 7. Vai ficar mais fácil de entender quando a gente passar para o terceiro e isso se repetir. Vamos lá. A gente vai colocar, então, o nosso BN, que seria aqui, 9.996, é igual a 1.001 mais n-1 vezes 7. Fazendo todo o processo, a gente tem que n é igual a 9.002 dividido por 7, e o nosso n é 1.286. Então, a gente já descobriu os números em que são divisíveis por 7 e que são divisíveis por 5. Mas existe também uma coisa a considerar. Tem números que são divisíveis por 7 e por 5. A gente tem que subtrair desse total aqui. Então é por isso que a gente vai pegar os números que são divisíveis por 7 e por 5. Como que a gente faz isso? A gente vai usar como razão o 35, que é a multiplicação entre 7 e 5. E como eu disse, o nosso termo final vai ser o último número divisível por 35 e o nosso termo inicial, o primeiro número divisível por 35. Então a gente vai substituir, então a gente vê com 9.975 é igual a 1.015 mais n-1 vezes 35. Fazendo todo o processo, 8.995 é igual, quer dizer, dividido por 35 são 257. Esses são os 257 números que estão inclusos tanto dentro desse n do 5 quanto dentro do n do 7. A gente tem que eliminar esses números daqui e depois fazer um total. Como assim? A gente tem os números que são divisíveis apenas por 5, 1801, a gente subtrai 257, 1544. Os que são divisíveis apenas por 7, 1286 menos 257, dando 1029. E os que são divisíveis por 5 e 7, que são 257. Somando isso, a gente tem um total de 2.830 números que são divisíveis por 5 e por 7. Agora, os que não são divisíveis, que é o que a gente quer encontrar, a gente pega os 9.001 números que a gente tem entre 1.000 e 10.000, subtrai 2.830 e tem 6.171 números que não são divisíveis nem por 5 e nem por 7. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado um pouquinho esses exercícios. O último é um exercício um pouco mais complexo. Amanhã, como eu disse, eu vou estar trazendo mais um vídeo de equação exponencial, explicando um pouquinho mais. E pretendo estar trazendo mais vídeos de PA e logo após começar PG. Então, se vocês gostaram, deixa aí um joinha, compartilhe com os amigos que estão precisando de ajuda e a gente se vê na próxima. Keep matematizando.